Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o universo e vamos continuar usando nosso livro. A gente hoje vai falar sobre Terra e Universo, tá bom? Vamos comigo. Eu sou o Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Primeiro, gente, a gente vai estudar sobre astronomia e seu processo histórico, como é que se deu, tá bom? Agora, depois a gente vai estudar a forma da Terra. E em terceiro, a Terra no universo. E em quarto, a atividade remota, que é uma coisinha bem simples para ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos começar a nossa viagem, gente, através da astronomia, tá bom? Primeiro, a gente vai estudar os aspectos históricos da astronomia. Vamos começar? Primeiro, a astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes e o universo. Mas que corpos celestes são esses, né? A gente consegue, ao olhar para o céu, a gente consegue ver alguns. Um exemplo são as estrelas, como o Sol, os planetas, como a Terra, e os satélites, como a Lua. Um planeta, ele também é um corpo celeste. Os primeiros registros, gente, astronômicos foram feitos por chineses, sumérios, assírios e egípcios. Ou seja, faz muito tempo que a galerinha olha lá para o céu, tá bom? Outra coisa, gente, é que os astros eram estudados para medir o tempo e para determinar a melhor época de plantio ou colheita. Ou seja, as pessoas elas olhavam para o céu com o intuito de estudar um pouco do calendário, né? Ver qual é o tempo melhor para plantar, um tempo melhor para colher, se em determinada época vai chover ou vai fazer mais sol, tá bom? Eles olhavam mais com esse intuito. Das civilizações antigas, a grega foi a que mais realizou estudos na área da astronomia, tá bom? Vamos continuar, galera, a nossa viagem, tá bom? E vamos estudar agora a forma da Terra. Que forma a Terra tem? E como foi que se deu, né? Como foi que descobrimos a forma que a Terra tem hoje em dia? Pois bem, a Terra, gente, por muito tempo pensou-se que a Terra fosse plana, porém, como sabemos, a Terra é redonda. Não foi sempre, gente, que se pensou que a Terra é redonda, né? Se pensava antigamente que ela era plana, tá bom? E a gente consegue perceber que ela é redonda. Aristóteles foi o filósofo grego que percebeu que a Terra tem um formato circular. Mas como foi, né, que o Aristóteles conseguiu perceber isso, né? Ele chegou a essa conclusão analisando os eclipses, tá bom? Pois nesses momentos a Terra fica entre o Sol e a Terra, e sua sombra é projetada na Lua. E quando Aristóteles olhava para a Lua nesse período, né, de eclipse, ele via que a borda da sombra ela era sempre curva, ou seja, né, se ela é curva, então ela vai ser redonda, tá bom? Vamos continuar. Depois, né, do Aristóteles, o Eratóstenes analisou as sombras nas cidades de Alexandria e Siena, tá bom? Isso lá no Egito Antigo, tá bom? Ele deduziu que a Terra deveria ser esférica e realizou um experimento para estimar suas medidas. Ou seja, ele não só pensou que a Terra é redonda, né? Ele fez um pequeno experimento. Ele observou que ao meio-dia de um determinado dia de verão, o sol iluminava o fundo, tá bom, de um poço na cidade de Siena. Porém, nesse mesmo instante, na cidade de Alexandria, as sombras eram projetadas de uma forma diferente. Ou seja, a Terra não tinha como ser plana, pois as sombras elas tinham formatos diferentes, tá bom? Ou seja, a Terra só poderia ser redonda, porque aí ela projetava as sombras diferentes, porque os espaços eram diferentes, tá bom? Vamos continuar. Vamos continuar a nossa viagem, gente. Mas agora a gente vai estudar um pouco sobre a Terra e o seu posicionamento no universo. Vamos lá. O Aristóteles, gente, ele também propôs que a Terra seria o centro do universo.
e que o Sol girava em torno da Terra. Isso, gente, ficou conhecido como geocentrismo, tá bom? O que também gera, né, aquela palavra egocêntrico, a pessoa que quer ser o centro das atenções. O geocentrismo, ele fazia, né, a proposta de que a Terra era o centro do universo, porque a igreja ela tinha o ser humano como o centro do universo. E como nós estamos na Terra, eles pensavam que a Terra era o centro do universo e todo o universo estava ao seu redor. Porém, gente, veio também uma outra forma de observar o céu. No entanto, na mesma época, o astrônomo, né, grego Aristarco, ao estudar os céus, chegou à conclusão de que o Sol ficaria no centro do universo, tá bom? E que a Terra giraria em torno do Sol. A explicação ficou conhecida como heliocentrismo, tá bom? Aqui a Terra já não é mais o centro do universo, e sim o Sol. E os outros corpos celestes, né, ficavam girando ao seu redor, na sua órbita, né? Pois bem, continuando a nossa viagem, a gente vai ver depois com o Galileu Galilei, ele montou uma luneta para observar os corpos celestes, ou seja, o céu, o universo, e começou a publicar, tá bom, seus trabalhos que reforçavam o heliocentrismo. Ou seja, o Galileu ele era um defensor do heliocentrismo e estava em busca, né, de provar. Porém, negou seus estudos por conta de ameaças, tá bom, vindas da igreja. Como eu falei anteriormente, a igreja acreditava que o ser humano era o centro do universo. Então, toda vez que vinha, né, um debate sobre heliocentrismo, geocentrismo, eles né, faziam com que as pessoas que defendiam o heliocentrismo se calassem por conta que era algo muito forte, né? A igreja tinha uma força muito grande. Hoje sabe-se que o universo é muito maior do que se pensava, né? Sabemos que o Sol não está no centro do universo, tá bom? O Sol está no centro da Via Láctea, mas não está no centro do universo. E que a Terra, de fato, orbita em torno do Sol, assim como toda a Via Láctea, né? Assim como todo o sistema solar. O sistema solar, ele gira em torno do Sol. Pois bem, aí, gente, o ser humano, ele começou a pensar e a gente poderia, né, ir até o espaço. Então, a primeira pessoa a ver a Terra do espaço foi o astronauta, tá bom, russo Yuri Gagarin, em abril de 1961. Suas palavras, assim que viu, né, assim que conseguiu ver o espaço, foi: a Terra é azul, tá bom? E ele também percebeu que... Por que, né, que ele disse isso? Porque ele percebeu que a grande composição da Terra eram os mares, né? Então se via mais o azul dos mares. Além disso, antes disso, várias vezes eram enviadas ao espaço várias espaçonaves, tá bom? Mas porém não eram tripuladas. Em 20 de julho de 1969, a missão espacial Apollo 11, que é muito conhecida, da Agência Espacial Norte-Americana, né, a NASA, com 3 astronautas, o Ed Buzz Aldrin, o Neil Armstrong e Michael Collins, foram os primeiros homens a ir, né, para a Lua. Esses 3 astronautas foram os que foram para a Lua. O Armstrong foi o primeiro a descer, tá bom? A descer, né, da espaçonave, né, do foguete. E quando ele desceu, ele disse as palavras que marcaram, né, a história da humanidade, que é: este é um pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade, né? Um fato que chocou, né, todo mundo e que mexeu com a história de como as pessoas viam o espaço. Pois bem, gente, para a gente compreender melhor e fazer com que, né, esse conteúdo fique na nossa cabeça, a gente vai fazer uma atividade remota, tá bom? São perguntinhas bem simples, tá bom? Aí vocês fazem, copiem as perguntas, tá bom? Porque vai ser muito importante para as avaliações, tá bom? Primeira questão é: o que é astronomia? Foi a primeira coisa que o tio falou, não foi? Dê exemplos de corpos celestes. Vixe, tem um monte, é só olhar para o céu. A Terra encontra-se parada no universo. Quais os movimentos da Terra você conhece? Então,
Quais os movimentos que a gente conhece da Terra? Os primeiros registros astronômicos foram feitos por quais povos? Ixi, eu falei 4 por aí. Como Aristóteles conseguiu compreender que a Terra era redonda? Como foi que ele percebeu isso? Foi com eclipse? Não sei. O Eratóstenes analisou as sombras das cidades, não foi que eu falei de Alexandria e Siena, no Egito, para tentar provar que a Terra era redonda. O que ele observou nessas cidades que comprovou sua teoria? Ele observou alguma coisa nessas cidades, que ele viu que uma era diferente da outra. O que será, né? Defina geocentrismo e heliocentrismo. Ixi, eu defini as duas. Essa aqui dá para responder moleza. Qual foi o primeiro homem que viu a Terra do espaço e o que ele disse? Será que foi aquele que foi para a Lua? Acho que não, né? Vamos ver se vocês já prestaram atenção. Quais foram os 3 astronautas que foram até a Lua? E quem desceu primeiro e o que ele disse? Ixi, aquele lá da NASA, né? Do Apollo 11. Qual foram os 3? E qual foi o que desceu e o que foi que ele disse? Que eu falei, né? Que ficou marcado na história essa frase. Pois bem, gente, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem e até a próxima.